vocês, saduceus, são filhos dessa terra. E ficam me perguntando sobre com quem vai casar o cunhado, numa realidade que isso não faz o menor sentido. Vocês não sabem o que é eternidade, Teófilo. É outro papo. É uma outra realidade de propósito. O propósito nessa terra, Israel, é ser uma nação, é ter um tratado de Tordesilhas, uma linha limítrofe, é ter exército para não deixar ninguém invadir, é cuidar das mulheres para os inimigos não pegar, é cuidar da terra, é multiplicar, é defender, porque na plenitude dos tempos, Efésios capítulo 1, vai chegar o dia que vai nascer o Salvador do mundo e vem desse povo, e a realidade da preservação, e a lógica proposicional, o propósito de vocês nessa terra é esse. Mas se liga, isso aqui é uma gaiola, porque a eternidade é eternamente maior do que o tempo, que é minimamente ínfimo diante do eterno. Então Deus é Deus de vivos. Eu sempre brinco que quando João viu lá no Apocalipse a multidão de branco, e ele perguntou, quem são esses de branco vestidos? E uma voz respondeu, são aqueles que passaram pela grande tribulação, tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Nós estávamos lá. Quer dizer, nós estamos aqui. Mas João viu o quê? Só as roupinhas? Não, ele viu a gente lá. Viu eu lá, o narigudo, aquele cara do nariz torto ali é o Zé. O João já viu. Porque para quem está fora do tempo, não tem que esperar o tempo passar para o que acontecer. Ele já viu tudo o que aconteceu. Deus é Deus de vivos. Nós já somos ressurretos, você entendeu? Nós já somos filhos da ressurreição. Ainda estamos aqui. Ontem eu sepultei minha mãe. Aí nós fomos almoçar, o Luca me perguntou, a avó já encontrou o vô? Eu falei, já, e já encontrou nós também. Já, porque Deus não precisa esperar eu morrer, Ele já me vê morto e ressurreto. É que num abrir e fechar de olhos, quando ela fechou o olho, todo o tempo existencial para ela virou um segundo. E ela vai despertar comigo, com você, com seus filhos, que vão ter morrido no tempo, mas vão acordar na eternidade. Não tem espera na eternidade, a eternidade não tem tempo, não tem relógio, só tem para nós que estamos dentro da gaiola. Mas quando a gente fecha o olho aqui, ele cola o tempo do começo ao fim e todo mundo entra junto. É isso que eu penso, irmão. Eu não sou expert em escatologia. Aí alguém vai querer comentar no post porque eu falei isso. Então por que você falou se você não é expert? Para você perguntar. Para você encher o saco e desistir de nos seguir e encher o saco de outro pastor e deixar a gente aqui da Casa da Rocha em paz. Com a nossa festa junina, nosso quentão e a nossa quadrilha. Vai procurar o que fazer. E não fica porrinhando que a gente tem mais o que fazer. Eu não sou da gaiola, apesar de viver nela e ter que esperar o tempo passar. Mas eu já sou filho da ressurreição, saduceus, filhos do mundo, ressurretos, filhos da ressurreição. Meu caro amigo Teófilo, concluindo, esses caras só pensam em moeda. Eles vivem num mundo fechado no tempo, preocupados se a igreja vai falar o que ele quer ouvir, porque ele está preocupado só com as coisas, ele não consegue transcender e sair dessa loucura, para dizer, apesar de eu viver no tempo, eu sou um filho da ressurreição, e a minha cabeça já gira na lógica de quem não é daqui, mas é de lá. Eu brinquei aqui de manhã, que eu morei no Rio de Janeiro 3 anos, adoro futebol, e o pessoal perguntava, você torce para quem? Eu falava, torço para o Palmeiras. Não, aqui no Rio. Não, aqui no Rio eu torço para o Palmeiras também. Porque o time de futebol é uma coisa que é uma coisa afetiva. Não tem nenhum afeto, nenhuma história dos meus pais, meu avô, meus tios, com o clube, não importa se ele é melhor ou se ele é pior, é uma questão afetiva, tem uma história.
Eu não sou dessa história. Posso ir com você ver o jogo do Vasco, posso ir lá ver o do Botafogo, rir, brincar, mas é difícil, porque é uma história. E eu não sou dessa história. Quando eu estou nesse mundo, nessa gaiola, eu não estou preocupado qual que vai ser o meu prazer, se eu vou satisfazer, se eu vou ter moeda. Isso é uma coisa só dessa terra. Você está tão preocupado com o seu dinheiro, tão preocupado com os seus prazeres, tão preocupado com o pecado, com o sexo. Essa realidade nem existe para quem é filho da ressurreição. Nossas relações humanas têm a ver com as coisas dessa terra. Muito bonitas, apresentamos filhos aqui. Mas eu digo a você que eu não tenho orgulho por ser homem e não acho que é um demérito ser mulher, porque eu não vejo lógica na preocupação com o fato de eu usar a genitália para isso ou para aquilo. Essa discussão tem muito a ver com o tempo. As moedas, o dinheiro, as conquistas, a fama, os seguidores. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando em coisas que nós ficamos guerreando nessa terra, rodando na rodinha, sem sair do lugar, e perguntando para Deus se eu estou certo ou se eu estou errado, e se Ele me aprova. E Ele dizendo, cara, é que isso é tão ínfimo. Só é necessário porque você está preso no tempo, você não entende a eternidade. Você tinha que ser um filho da eternidade, um filho da ressurreição. Para não fincar as tuas garras nessas coisas e achar que são elas que vão dar sentido na sua vidinha, dentro dessa roda, numa gaiola. E transcender-se para entender que eu sou um filho da ressurreição. Eu sou um filho da ressurreição, Teófilo. Saduceus são filhos da ressurreição, do tempo. Nós somos filhos da ressurreição. Teófilo, ainda que você ainda viva na gaiola, todos nós vivemos, que nós não fiquemos preocupados se é Vasco, Botafogo, Fluminense ou Flamengo. Porque a gente é filho da ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Na eternidade todos seremos palmeirenses. Não é isso que eu quero dizer.